Departamento de Imprensa e Publicidade está aqui no sítio de Nazaré hoje para uma entrevista muito especial com o nosso irmão Felipe Junqueira. Então estamos aqui com o Felipe Junqueira, como havíamos comentado inicialmente. Em breves palavras, como é que foi a tua viagem ao Extremo Sul? E seja bem-vindo entre nós, né? Tá, quero agradecer a receptividade que eu tive do povo aqui de Bagé. Sempre fui muito bem recebido, muito bem acolhido pelo povo da Igreja Batista Conservadora e agradeço por essa oportunidade de estar aqui, falar não apenas de Israel, da viagem a Israel, mas demonstrar um pouco de como é a fé do povo de Israel. Agradeço por essa oportunidade. Felipe, qual é a expectativa das pessoas para uma viagem tão especial como essa? Então, aqui a receptividade tem sido boa já. Normalmente, a partir do momento em que você faz a sua inscrição, que você faz o primeiro depósito, a expectativa tende a começar a bater mais acelerado o coração, e à medida que vai chegando próximo ao período da viagem, a gente vai, eu falo que sempre vou botando pilha nas pessoas para que elas se empolguem cada vez mais, e certamente a minha expectativa e a expectativa do pastor Gideão e das pessoas que pretendem ir, é uma expectativa muito boa. Essa viagem tem sido planejada com muito carinho para atender a viagem, a necessidade do povo, de acordo com aquilo que é a expectativa dessa comunidade, com todos os diferenciais que a Igreja Batista daqui de Bagé tem buscado. Felipe, as maiores dificuldades encontradas para os viajantes no percurso, como é que é? Olha, se você tem uma viagem programada e bem orientada, não tem grandes dificuldades. Algumas pessoas têm necessidades específicas com relação à alimentação, mas isso, se você, por exemplo, no avião, se você antecipadamente fala para mim, olha, quando você preenche a sua inscrição, você fala, eu gostaria de alimentação vegetariana. No avião eu posso requisitar antecipadamente, para fulano, comida vegetariana. Para o outro, comida sem lactose. Para o fulano, comida kosher. E cada um pode selecionar determinados tipos de comidas, e a viagem sendo bem orientada, como eu falei, a gente orienta que as pessoas levem um calçado confortável, que levem roupas confortáveis, e daí eu vou orientando de forma que não há grandes dificuldades. Talvez a maior dificuldade seja a comunicação, mas isso também a gente supera com o nosso guia falando em português e a gente orientando lá na caminhada em Israel. Então, a minha próxima pergunta se referia que as pessoas chegando em Tel Aviv, nota-se nas pessoas o que inicialmente, essa questão de clima, de alimentação, a questão de temperos, que diferencia muito os povos, né? Qual é a expectativa no caso? Qual é a tua visão sobre isso? Tá. Quando a gente chega em Israel, ou melhor, desde quando a gente sai daqui do Rio Grande do Sul, você que vai a Israel, você tem que estar ciente de que é um outro país com costumes e tradições diferentes. E embora a gente oriente Israel, a comida é diferente do Brasil, é claro, não se come tanta carne igual aqui no Sul. Você raramente vai ter um jantar num hotel que tenha uma carne de gado. A comida lá é acre-doce, então eu sempre oriento que se você não está acostumado com alimentação diferenciada, então você coma pouco, vá naquilo que é tradicional para você, no que é possível, você manter a alimentação tradicional, para que isso também não venha causar nenhum transtorno alimentar em você. Mas sempre tem novidades, e quando você vai para um país diferente como Israel, você tem que estar disposto a experimentar também algumas coisas diferentes, e lá, não vou dizer que é obrigatório, mas todo mundo que vai, todo turista que vai, experimenta o shawarma e o falafel, que são lanches. O shawarma é com carne, mas o falafel é um pão, como se fosse um hambúrguer aqui, recheado de grão de bico e uma série de outros temperos, né? Todo mundo que vai sempre compra, pelo menos para experimentar. Dizer, eu fui a Israel, como o pessoal como diz, é como ir a Roma e não ver o Papa. Então, Israel, todo mundo que vai a Israel tem que experimentar o falafel. Eu experimentei, não gostei, mas recomendo que todo mundo experimente. Tá bem, tá certo. Quais são os primeiros passos
após a chegada em Israel? Então, quando nós chegamos no aeroporto, todo o grupo entra, tem uma fila, a gente forma uma fila, todo mundo vai entrar pela mesma fila, vai passar pela alfândega, e quando a gente chega em Israel, passando pela entrada do país pela alfândega, pela Polícia Federal de Israel, vamos dizer assim, a gente pega as malas e tem o nosso ônibus, o nosso guia já esperando ali no aeroporto, que vai nos levar ao hotel. Aí, para começar o roteiro, né? Então, depende do voo, o horário em que o voo chega, a gente chega, vai para o hotel, toma um banho, janta, descansa um pouco, e na manhã seguinte, ou às vezes quando a gente chega de madrugada, a gente descansa bem pouco e já de manhã a gente já começa os passeios, né? São os primeiros passos do grupo em Israel. Na questão alfandegária, determinadas pessoas utilizam alguns medicamentos que são controlados. Como é que funciona a chegada em Israel com esses medicamentos na bagagem? Então, você tem que levar o remédio daqui, não queira comprar remédio lá, né? Leve seus remédios daqui já. Leve uma receita médica comprovando que você precisa daquele remédio, e o remédio vai na mala, embaixo no avião, não vai na bolsa de mão. Isso só pode, a gente recomenda assim, se você precisa de um comprimido determinada hora, você leva esse comprimido, o único comprimido, na bagagem de mão. Daí no aeroporto, antes de passar pela polícia, para evitar qualquer transtorno, você tome seu comprimido para ficar tranquilo, né? Mas em geral não tem nenhuma restrição com relação a remédios. As restrições são com relação a isso, na volta você não pode levar produtos que você possa plantar aqui no Brasil. Sementes de produtos de Israel você não pode trazer. Então isso vai te causar algum transtorno. E como também não pode levar de um país para outro, isso não vale só para Israel, mas para qualquer outro país você não pode levar esse tipo de coisa na sua bagagem. Certo. Tá bem. Felipe, a viagem tem um valor de $3.500. Neles estão incluso as passagens, hotel, alimentação parcial, né? É meia pensão. Muito bem. E os passeios, como é que funciona a questão de passeios? Existe um custo adicional? Então, para quem viaja conosco, nós procuramos facilitar ao máximo. Então a viagem não tem você não vai ter nenhum gasto fora daquilo que você já sai daqui sabendo que você vai gastar. Então, no valor de $3.500 são inclusos passagem aérea desde São Paulo até Israel, ida e volta, já com as taxas de embarque, hotéis com meia pensão, isso significa com café da manhã e jantar todos os dias em Israel, só não tem o almoço. Por que não tem o almoço? Porque a gente nunca sabe onde a gente vai estar no almoço. Às vezes muda o roteiro, por questão de chuva, por qualquer questão, a gente desvia um pouco do roteiro, então não dá para incluir o almoço. Mas basicamente todos os ingressos nos museus, nos lugares do roteiro já estão pagos. Então basicamente você só vai gastar em Israel com almoço e gorjetas, além das suas compras pessoais. Daí se você não quiser comprar nada, só almoço e gorjeta. Até ontem tinha um rapaz que estava falando comigo aqui, ele falou, eu quero economizar o máximo no almoço. Então você pode, faz um café da manhã reforçado no hotel, pega ali um iogurtinho, alguma coisa a mais no café da manhã e leva nos passeios. Daí na hora do almoço você toma aquele lanchinho ali e daí isso já te de alguma forma vai te suprir até a hora do jantar, né? Ou às vezes o pessoal leva um lanchinho daqui do Brasil mesmo, leva umas barrinhas de cereais para ajudar. Então isso depende de cada um, né? Mas não passa, os gastos em geral não passam de $300, que hoje dá em torno de R$650, R$700, né? Tá bem. Na questão da alimentação, então, já está ok. Nas compras de acessórios, presentes, isso aí é comum em qualquer viagem. Nessa viagem que é muito especial para a pessoa, para a família e os demais familiares que vai marcar a família, né? Como é que funciona a compra de acessórios, de presentes e o retorno com esses produtos? Tá. Isso aí é uma coisa que eu já conversei com o pastor Gideão e eu oriento as pessoas.
Os guias, eles normalmente a maioria das agências, o guia leva uma comissão em cada produto que é vendido. Isso significa que o grupo entra numa lojinha, o guia força você, não, compra aqui, porque aqui é a melhor loja, então, porque quanto mais as pessoas comprarem, melhor vai ser a comissão do guia. Nós não temos isso, então eu já saio daqui, já aviso aqui, já falo, olha, não compre na loja que o guia te levar, porque lá normalmente vai ser mais caro. Então eu oriento, e daí depois que o guia devolve o grupo no hotel, larga o grupo no hotel, na parte da noite a gente sai passear em Jerusalém, a gente mostra as lojas e você tem a liberdade de comprar o que você quiser, quanto você quiser. Eu ajudo nas compras, eu ajudo a barganhar, porque nunca em Israel, as pessoas precisam saber assim, nas lojinhas, o preço nunca é aquele que está escrito. Quando o dono da loja te fala, olha, isso aqui custa 100. Aí você fala, não, eu só tenho 60 ou 70. Aí você vai negociar um valor que você julgar que é justo. E daí você vai pagar esse valor. Eu não tenho nenhuma comissão, não tenho nenhuma interferência nisso. É uma negociação entre você e o vendedor. Mas é legal, você sente que você pagou mais barato, ele teve o lucro dele certamente. Aí quem souber negociar, né, um bom negociante, vai pagar mais barato. Então, já orientei o pastor Gideon em algumas coisas a esse respeito. E para quem for, quando a gente estiver chegando mais perto das datas da viagem, quando a gente estiver em Israel, eu vou dar outras orientações mais específicas para que você possa ter uma boa viagem, desfrutar bem da viagem e não gastar além daquilo que é realmente o necessário para você gastar. Na questão de segurança, o brasileiro, ultimamente, tem passado por grandes perrengues, como se diz. É questão medo de assalto, de ser roubado, de ser enganado. Numa viagem internacional como essa, normalmente a pessoa vai com muito receio, no caso. Como é a questão de segurança em Israel? Como é que funciona essa questão de segurança? Vamos ser mais precisos. Então, o brasileiro pode viajar para Israel tranquilo. Às vezes acontece de você esquecer a carteira em algum lugar, por exemplo. A sua carteira vai, na maioria das vezes, quando é possível, a sua carteira vai ser devolvida para você, ninguém mexe no seu dinheiro, você pode andar tranquilo, sem medo de assalto, não é assaltado em Israel. É o país, eu já viajei para vários países, Israel certamente é o país mais seguro do mundo. Não é isso que passa nos noticiários aqui, de guerra, né? Você anda em Jerusalém tranquilo, seja 10 da manhã, seja 3 da madrugada. Você pode caminhar por Jerusalém tranquilamente. Muitas das vezes eu já fui, algumas dessas vezes eu já saí de madrugada do hotel para caminhar, para ir rezar, para levar algumas pessoas para orar no Muro das Lamentações. Então você pode viajar com tranquilidade, levar seus pertences. Nos hotéis, na maioria das vezes, tem cofres em que você pode guardar os seus recursos, mas nos grupos que eu levei especificamente, eu não sei de nenhuma pessoa que tenha sido assaltado, que tenha sido mexido nas coisas dele no hotel. Não existe isso em Israel, graças a Deus. Muito bem. Na hora do retorno, com certeza, é um pouco mais complicado, pessoas querendo ficar, outros loucos para vir, outros com saudade da família, mas com certeza a maioria gostaria de ficar mais tempo, né? Como é que funciona? Qual é a tua visão sobre isso? Então, para quem nunca viajou para o exterior, 12 dias pode parecer pouco tempo, mas na verdade eu tenho bastante experiência nisso e eu sei que a partir do 6º, 7º dia de viagem, você já começa a sentir saudade de casa, saudade dos familiares, saudade da comida, saudade de falar português, saudade de andar nas ruas da sua cidade, de rever os amigos. Então, se a viagem se estende por mais dias, vai aumentando a angústia de vontade de voltar para casa, né? Mas a viagem especificamente, claro, tem um prazo específico. No dia 21 de outubro, nós vamos estar embarcando de volta para o Brasil. E no dia 22, pela manhã, nós estaremos em São Paulo, já cada um tomando o seu rumo, seja para Bagé ou para qualquer outro lugar. Cada um vai ter a oportunidade de voltar para sua casa. Israel não tem os seus gastos de artigos religiosos,
não vão ser pegos na alfândega, não vai ter esse tipo de problema. Claro, você não vai comprar 500 menorá, que daí você vai ter problema, mas se você trouxer uma menorazinha de recordação para cada um da sua família, isso nunca vai te dar problema. Então você pode gastar tranquilo, comprar o que você quiser lá tranquilamente, que não vai ter nenhuma dificuldade. A gente orienta também desde a saída de São Paulo, mas também na volta a gente orienta. Israel é um país que zela muito pela segurança, então eu oriento, eles vão, quando a gente chegar no aeroporto, eles vão fazer tal e tal pergunta, vocês respondam dessa maneira, para que você não tenha nenhum problema. Uma das perguntas, por exemplo, é: quem foi que fez a sua mala? Você fala: fui eu que fiz. Se você falar assim: não, foi a minha esposa que fez a mala, eles vão falar: então nós vamos ter que abrir para verificar um por um dos itens da sua mala, para a sua segurança. Se a sua mala, por exemplo, você deixou a mala em algum lugar para ir no banheiro, por exemplo, alguma coisa assim, você tem que falar: não, a minha mala esteve sempre aos meus olhos. Porque se você falar: não, eu deixei com um amigo para eu ir no banheiro, aí eles vão abrir para verificar se não foi colocado nada na sua mala, se não foi retirado nada, porque Israel como eu já disse, zela muito pela segurança. Eventualmente alguém pode colocar alguma coisa que seja ilegal e isso é problemático. Então são perguntas de praxe que eles fazem. Normalmente eu já aviso antes, se eu vou por primeiro e apresento todo o grupo, então não tem grandes dificuldades nem para entrar e nem para sair de Israel. Tá bem. Felipe, como é que vai ser? Qual é o diferencial que terá essa viagem da Igreja Batista Conservadora de Bagé, junto com o pastor Gideão? Eu gostaria que tu desse um geral sobre a viagem e qual será o roteiro. Se já tem o roteiro estipulado, uma prévia do que vai acontecer, tá bem? Bom, gente, o que eu posso dizer com relação aos diferenciais dessa viagem? O grupo que viaja com o pastor Gideão vai viajar com a Region One Travel, que é uma agência que existe em Israel, foi fundado em Israel e é administrado por judeus desde 1957. São praticamente 60 anos atendendo turistas do mundo inteiro que peregrinam para Israel. Qualquer eventualidade, nunca aconteceu, mas qualquer eventualidade que possa acontecer, a agência está lá, a sede está lá, a gente tem um atendimento muito mais rápido, suporte muito mais rápido e eficiente naquele momento ali em Israel. Você não precisa ligar para o Brasil, o agente tentar ligar para outros lugares. Então, você está em Israel, a agência está lá, o agente está lá do seu lado para dar todo o suporte necessário. Então, é uma agência judaica, são administrados por judeus dignos de toda a confiança e as pessoas podem viajar com tranquilidade. Além disso, eu aqui no Brasil dou todo o suporte para as pessoas, desde a orientação de como emitir o seu passaporte, como é que faz, aonde que troca o dinheiro, como é que converte o dinheiro em dólar, desde coisas mais simples até fazer a tradução para inglês em Israel, ajudar na hora das compras, tudo que for possível uma agência oferecer aos seus turistas para que as pessoas possam ter o suporte necessário, nós oferecemos com o maior carinho para que todos possam viajar tranquilos, desfrutando bem da viagem e depois poder voltar ao Brasil e falar: recomendo o trabalho dessa agência. Além disso, o nosso roteiro não é um roteiro que passe por lugares católicos. Como a Igreja Batista daqui de Bagé, normalmente eu falo isso, os membros nunca vão na Igreja Católica, porque você vai lá em Israel para viajar e passear nas igrejas católicas. Então o nosso roteiro prima por um pouco de cultura judaica, que é a vontade do pastor e da igreja. Então, prima pela cultura judaica e por lugares onde acredita-se que Jesus tenha passado. Então, nós vamos passar por lugares como o Museu do Holocausto em Jerusalém, que mostra a história recente do povo de Israel. Nós vamos passar pelo Museu de Israel, também em Jerusalém, que é um museu que tem a maquete de Jerusalém da época do Templo de Jesus, a época do Segundo Templo, e ali são explicações históricas que ajudam a ambientar as pessoas aquilo que era e o que é Israel hoje. Nós vamos a Cafarnaum, na sinagoga onde Jesus frequentava, nós vamos
ao Mar da Galileia, vamos ter a oportunidade de fazer um passeio de barco no Mar da Galileia, nós vamos ao Getsemane, nós vamos ao Monte das Oliveiras, nós vamos a Belém, num lugar especificamente judaico, que é o túmulo de Raquel, onde as pessoas peregrinam para pedir por mulheres estéreis, para que elas possam também, assim como Raquel, que era estéril, gerar filhos, e pedir para que tenhamos bons filhos, para educarmos os nossos filhos no caminho do Senhor. Então são lugares, é um mix de lugares judaicos e lugares frequentados por Jesus e seus discípulos, que certamente aqueles que tiverem a oportunidade de viajar conosco vão chegar lá e vão se emocionar muito, porque tudo aquilo que o pastor fala na igreja, no dia a dia, no cotidiano da igreja, você vai estar lá e vai vivenciar isso em loco. Você vai, quando, por exemplo, eu gosto muito do Monte das Oliveiras, e a Bíblia fala de que Jesus ia no Monte das Oliveiras orar com seus discípulos, e dali ele descia ao Getsemane. No Getsemane ele sofreu e chorou, e tem toda aquela história. Então você está ali, quando você chega no Getsemane, você sente o clima, você se transporta para 2000 anos atrás e vivencia aquilo que Jesus e os discípulos vivenciaram. Então isso certamente são diferenciais que farão da viagem da Igreja Batista Conservadora de Bagé uma viagem inesquecível para todos. Felipe, como é que serão as inscrições das pessoas interessadas nessa viagem? Então, aqui em Bagé, as pessoas devem procurar o pastor Gideão ou me ligar direto no telefone de Curitiba. Você vai ligar direto no meu celular da TIM, 41 9680 1918, deve estar aparecendo aí nos caracteres, talvez. Mas você me ligando, você vai falar diretamente comigo em qualquer hora, qualquer dia, qualquer dúvida que você tiver a respeito da viagem, você vai falar diretamente comigo, vai efetuar um depósito, depositou o dinheiro na conta para fazer o pagamento da mensalidade, me manda uma mensagem de celular, me manda uma mensagem de Facebook, olha, informo que depositei tal valor. Eu já verifico, já faço a confirmação, o débito, já está tudo certo. E as pessoas vão ter todo o suporte possível, né? Então, o valor é convertido, o valor do dólar é convertido na data do depósito. Então, o dólar no Brasil, infelizmente, tem variado bastante. Então, eu podia fazer uma taxa fixa, mas se o dólar baixar de valor, eu sinto que eu estou lucrando indevidamente em cima das pessoas. Então, se o dólar baixar de valor, ela vai pagar um valor mais baixo. Se o dólar subir, infelizmente, espero que não suba, mas vai ter que se readequar o valor, vai pagar um pouquinho a mais. Mas a esperança é que o dólar, depois de passar da eleição agora, o dólar já se estabilize e cada um possa se programar. Não vai subir muito, também não vai baixar muito, mas cada um vai pagar o preço que for justo. Felipe, fora o contato pelo telefone da TIM, o 041 9680 1918, quais os outros formas de contato que você tem? Facebook, e-mail? Tá, eu tenho meu Facebook, você pode procurar lá Viagens a Israel, Felipe Junqueira vai me encontrar. Tem o meu e-mail, viagens.israel@hotmail.com. Tem um e-mail particular, você pode falar aqui com o pastor Gideão e ele vai te colocar em contato comigo. Eu não consigo ligar para o Felipe em Curitiba. Você vai passar o seu celular e eu vou te ligar. A gente vai fazer o que for possível para que você tenha plena segurança de que você está amparado por uma pessoa séria, uma pessoa que vai cumprir e oferecer o melhor que pode para todos aqueles que desejam ir a Israel.